Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana Farias, eu sou professora de pintura há mais de 20 anos, sou formada em artes visuais, tenho pós-graduação em artes. Este daqui é o Luca que eu resolvi trazer hoje junto para fazer a abertura do vídeo para vocês conhecerem um pouquinho. É um dos meus 7 cachorros, então durante os vídeos que vão vir por aí vocês vão acabar conhecendo os outros também, ok? Eu resolvi gravar uma série de vídeos em pintura, em tela, bem do básico, para vocês poderem começar a fazer o trabalho e ver que não tem problema nenhum, que não tem dificuldade nenhuma. E o importante é vocês conseguirem concluir esse primeiro quadro, ter sucesso nesse primeiro quadro para vocês continuarem, ok? Então vamos lá para os próximos vídeos. Bom, pessoal, para a gente fazer essa primeira tela, a gente precisa de um modelo. Geralmente, quando eu trabalho com os meus alunos, eu começo com um pôr do sol. Como eu perdi, na realidade, o meu modelo de pôr do sol, então eu pintei um para vocês poderem acompanhar e ter ideia de como continuar a fazer o trabalho, ok? Para isso, a gente vai precisar de uma tela. Essa minha tela, ela é 30 por 30, ela é quadrada. Eu prefiro que ela seja 30 por 40, 40 por 50. Eu acredito que o resultado fica bem melhor, tá ok? Então vocês vão precisar de uma tela dessa. Hoje em dia você encontra em qualquer papelaria comum. Não tem novidade nenhuma. Vou tirar do plástico aqui para vocês, ok? Ela já vem trabalhada, pronta para a gente começar. Tem alguns pintores, alguns artistas que eles fazem um fundo primeiro para iniciar o trabalho. Eu já não faço, eu entro diretamente com a tinta mesmo. A tinta é a tinta a óleo, independe da marca. Para mim, ainda mais para quem está começando, você pode comprar a marca que você encontrar. Hoje em dia a gente tem várias tintas. Os pincéis, eu acho interessante que você tenha o de pelo, que é basicamente para você tirar a marca do pincel mais grosso, e um de cerda, que é para poder espalhar melhor essa tinta quando a gente for trabalhar com ela no quadro, tá? Geralmente o de cerda, no início, quando a gente põe o fundo da tela, o de cerda ele ajuda a espalhar e a gente consegue um melhor resultado com ele. Você vai precisar de um suportezinho para colocar a tinta. Eu geralmente uso uma bandeja de frios, então é o que você pode usar. Eu não utilizo paleta já há muito tempo. A gente vai precisar de um carvãozinho. Não risquem a tela com lápis, caneta ou etc. Risquem, usem um carvãozinho. Esse carvão, você vai fazer o risco da sua tela e depois você vai tirar o excesso do carvão para não manchar a sua pintura, ok? E as tintas a óleo. Para esse trabalho, a gente vai utilizar um amarelo, vermelho francês, branco, um terra de siena queimada e o Bruvandic, que é um marrom, tá? Tem outras cores similares também. Eu vou usar o amarelo indiano, porque ele tem um resultado melhor, eu acredito nisso, ele consegue um aspecto melhor, principalmente quando a gente trabalha ele juntamente com o branco. Mas você pode utilizar o amarelo de cádmio, não tem problema nenhum. Branco de titânio. O branco de zinco é um branco com pigmento transparente, então você não vai conseguir uma boa cobertura da sua tela, ok? Vermelho, eu dou preferência para o vermelho francês, que eu gosto da tonalidade dele para fazer o pôr do sol. O marrom Van Dyck para fazer a montanha, terra de siena queimada para a montanha também, e as sombras que a gente vai fazer na água é a mesma tonalidade. Então vamos começar? Outra coisa que eu ia esquecendo. Para vocês limparem o seu pincel, é interessante vocês terem um vidrinho com uma tampa. Eu deixo ele assim, com uma tampinha. E aqui dentro a gente tem uma água ras, tá? Não usem thinner, porque o thinner ele costuma deteriorar o pelo e a cerda. Hoje em dia você encontra no mercado inclusive a água ras sem odor. Se você tiver preferência, tiver problema, compre ela. É mais barato
e você vai ter o mesmo resultado que comprar daqueles frascos pequenos que vende em papelaria, ok? Vamos começar? Aqui é o seguinte, para a gente fazer um trabalho de água, de terra, com o céu, com uma sombra, a gente precisa dividir essa tela. Geralmente, se a gente for dividir ela em, vamos colocar 5 partes, eu faria ela 3 em cima e 2 embaixo. O que isso quer dizer? Eu vou deixar um espaço maior para a parte do céu e um pouco menor para a parte de baixo. Isso dá uma melhor profundidade para essa paisagem, ok? Então eu venho aqui mais ou menos e vou no olho mesmo. Carvão não é necessário apertar, gente. Você encostou ele na tela, ele já marca e já faz a linha que você precisa. Não precisa ser um exímio desenhista para começar a fazer isso. Isso daqui é uma linha, um risco, e vocês vão ver que é super simples de desenvolver o trabalho, ok? A montanha que você vai fazer aqui do jeitinho que você quer. Aconteceu isso tudo, a gente faz o quê? Tira o excesso. Ó. Vai ficar só um borrãozinho por baixo, que é o borrãozinho que vocês vão seguir, ok? Depois, na hora de fazer a sombra também, eu explico para vocês 2 formas de fazer, tá ok? Vou colocar as tintas então na minha bandejinha. Outra coisa que vocês vão perceber que eu não faço cor misturando na bandeja, tá? Eu faço a mistura na própria tela. Eu prefiro o manchado que ela deixa na própria tela e não fazer a mistura aqui diretamente para depois colocar ela na tela. Para iniciar, eu vou pegar um pincel menor só para eu poder fazer a marcação das minhas cores aqui em cima primeiro, tá ok? Em cima, basicamente, é a mesma coisa que está embaixo, tá? Então, a única diferença aqui é a sombra que vai vir, mas as cores são exatamente as mesmas. O que eu faço aqui? Primeiro eu divido a minha tela, mais ou menos aqui, ó. Eu vejo o centro dela aqui, que é onde eu quero que fique mais claro, que vai aparecer mais a claridade do sol. Divido ela aqui. E aqui eu vou dividir mais uma vez. E é isso que vai me dar a profundidade depois do trabalho. Eu vou começar utilizando o meu pincel de cerda, porque eu consigo espalhar melhor a tinta. Vou iniciar com o branco, tá? Por quê? Porque o branco, ele suja muito rápido. Aqui é o seguinte, eu gosto de trabalhar com a pincelada em X. Talvez no branco vocês não vão conseguir perceber direito isso, mas depois, nas outras tonalidades, vocês vão conseguir perceber. É basicamente um X, gente, ó. É isso aqui. Se você estivesse trabalhando com um pincel mais macio, você não conseguiria espalhar tão bem essa tinta na tela. Vamos lá, então, colocar esse branco aqui. Isso aqui é questão de prática, tá? Com o tempo vocês vão pegando jeitinho e fazendo com mais prática. Esqueci de falar para vocês também, tenham sempre o pano velho, porque para vocês poderem limpar o pincel de vocês. Vou chegar bem próximo aqui da minha montanha, ó.
coloquei separado. Fiz o meu branco, vou limpar o meu pincel, lavo na água rasa, seco no paninho e aí eu vou entrar com o amarelo. Esse quadro eu fiz com o amarelo indiano e o branco. Nesse aqui eu vou trabalhar com cádmio para vocês verem que não tem problema nenhum. Que vocês podem trabalhar com outro tipo de amarelo, ok? Chego bem próximo ao branco, mas eu ainda não vou invadir ele. Eu seguro. Não exagerem na quantidade de tinta na tela, porque depois fica difícil de tirar as marcações e misturar. Ela fica muito carregada de tinta, vocês vão sentir dificuldade em misturar ela. Fiz um lado, vou para o outro lado. Pronto, coloquei o amarelo, limpo meu pincel, tira bem o excesso de água rasa, tá, pessoal? Para não ficar diluindo muito essa tinta. Outra coisa, eu não costumo diluir tinta em óleo de linhaça, nem costumo usar secante de cobalto. O óleo de linhaça, ele é o mesmo óleo que vem na bisnaga da tinta. Eu só uso mesmo quando a tinta já está um pouco mais antiga e aí já perdeu o óleo, porque com o tempo ela vai saindo da bisnaguinha e aí a tinta pode ir ressecando. Aí sim eu utilizo. Secante de cobalto, ele serve para secar mais rápido o seu quadro. Eu não gosto porque ele tem uma tendência de craquelar o trabalho e aí você perde ele. Vamos entrar com o vermelho agora. Do mesmo jeito, separadinho. Procurem usar uma roupa mais velha quando for fazer também, porque é normal se sujar e essa tinta não sai da roupa, tá, gente? Quer dizer, até sai. Mas vocês vão ter que terminar e já botar a roupa para lavar e esfregar. Eu prefiro já deixar uma roupa que não vai ter problema se sujar. Do outro lado. Pronto. Quando você olha, parece um borrão. E é agora que a gente começa a fazer a mistura para transformar ele num céu. Deixa eu pegar meu outro. Eu vou iniciar com um pincel de cerdas ainda e vou iniciar pela parte mais clara, sempre do mais claro para o mais escuro, tá ok?
Porque se eu começar por aqui, a tendência é eu trazer esse vermelho aqui pro meio, e aí eu não consigo deixar essa claridade. Então, vamos começar sempre do mais claro pro mais escuro. Então a gente começa na parte branca com o amarelo, ó. Bem leve a mão, vocês vão trazendo um pouquinho do amarelo e tirando essa divisão que existe, ó. Vão puxando. Tem um paninho seco para só tirar o excesso da tinta, não é para colocar na água rasa não, tá? Vou pro outro lado. Vai devagarzinho, com paciência. Mão bem leve. Que aquela divisão, aquela linha já vai saindo. Tirei essa divisão com o pincel de cerda, eu vou pegar um pincel de pelo, esse que eu tenho aqui é o pelo de Marta, pra gente tirar essa marca da pincelada de cerda. Quando vocês compram o pincel, ele vem com uma gominha, então ele vem mais grudadinho. É só retirar com a mão mesmo, ela sai, e utilizar o pincel. Você vê que sempre o movimento que eu vou fazer aqui é em X, tá? Agora eu vou passar pro vermelho. Com o pincel de pelo e começo a tirar essa separação. Vou puxar um pouquinho do vermelho, ó, porque ele me dá umas nuances de nuvem. Outra coisa, não precisa ficar idêntico ao trabalho que você está olhando. Você está usando apenas como modelo, não é para ele ficar idêntico. Você pode fazer 10 quadros do mesmo quadro, do mesmo modelo, e eles não vão ficar iguais. Ok? Não se prenda nisso, se prenda a isso só como um modelo, só como um exemplo. Vocês percebem como o pincel carrega mais o vermelho? Como ele mancha mais?
Vamos fazer o outro também. Puxa um pouquinho em cima da montanha que a gente vai fazer. Para vocês fazerem isso, tem que ser no mesmo dia, ok? Não tem como vocês colocarem a tinta no quadro, na tela, e depois vocês tirar essa divisão. Até no dia seguinte eu ainda não gosto, prefiro que seja no mesmo dia. O resultado é melhor, porque a tinta ela começa a secar e ela seca de dentro para fora. Então assim, ela começa a criar uma película e quando vocês forem tentar tirar essa divisão, ela pode ir retirando a tinta que está embaixo já. Mais limpo. Pelinho do pincel. Pode ver que dá para começar já a ir construindo algumas nuvens. No próximo vídeo a gente usa essa mesma tela para desenvolver um pouco já as nuvens. Daí a sua tela vai poder estar seca de preferência e a gente constrói essas nuvens em cima. Ok? Bom, agora a mesma coisa que a gente fez em cima, nós vamos fazer embaixo. Claro que de uma forma diferente. Mas nós vamos fazer a mesma divisão que a gente fez em cima, nós vamos fazer embaixo. Do amarelo e por último vermelho. Agora tem dois jeitos de fazer essa sombra. Primeiro, você pode deixar mais ou menos o
mesmo tamanho de montanha que você deixou em cima para baixo e deixar para colocar essa sombra depois. Ou então você pode pintar completamente ela aqui e colocar a sombra por cima depois. Eu acredito que para vocês vai ser mais fácil deixar ela mais separadinha. Como é um escuro, pode ser que na hora de vocês colocarem, vocês vão sentir dificuldade e ela vai misturar muito. Então eu preferi fazer desse jeito. Vou deixar ela separadinha. Deixa eu pegar um pincel não usado para poder colocar esse branco. Agora a diferença é a seguinte: a gente, ao invés de colocar em X, a gente vai colocar puxando a tinta aqui para baixo, ó. Pode espalhar bem essa tinta, ok? Mais tinta. Não coloquem muita tinta na bandejinha, porque depois vocês vão perder, não vai ter como recuperar essa tinta. Vai colocando de pouca quantidade, conforme for precisando, vocês vão colocando mais. Vou fazer no amarelo. Eu vou entrar com vermelho. Aqui embaixo é a mesma regra que a parte de cima. Se não for misturar no mesmo dia, não faça. Espera para fazer no dia que você conseguir finalizar. Ó. Se começou a fazer, sentiu que deu trabalho céu, deixa para o outro dia, deixa ela paradinha lá, não tem problema nenhum, e mexe com ela no outro dia.
Aqui eu já vou aproveitar e vou colocar a sombra da montanha. Como a sombra não é trabalhada, não tem problema eu colocar primeiro ela e depois eu fazer a montanha. Então eu vou pegar o meu marrom, esse é o marrom Van Dyck, tem outros tons, mas ele é um marrom mais fechado. Ele é bem escuro, eu prefiro ele do que o preto, gente, porque o preto mancha demais e vocês vão ter maior dificuldade em trabalhar com ele para fazer isso aqui. Vou usar um pouquinho de terra de ciano queimada também, que é esse marrom avermelhado. Só vem puxando. Vou fazer do outro lado. Você percebe que, ó, eu faço aqui. Para começar a misturar os dois, eu viro o pincel. Bom, novamente a gente tem um borrão. E agora nós vamos começar a retirar essas marcações. Só que agora é de uma outra forma. Nós vamos trabalhar na horizontal, não em X. Então eu começo aqui, ó, na horizontal. Bem leve a mão. Primeiro a parte mais clara, eu não vou na sombra por enquanto. Pega um pincel macio.
Vamos para o vermelho. Cuidado para não levar muito esse vermelho lá pro meio. Sentiu que está carregando muito, que o pincel está trazendo muito, puxando muito? Troca o pincel, pega um pincel seco, sem tinta nenhuma e faz, ó. Faz umas pinceladinhas meio canoinha. Ela vai e vem. E agora a gente vai para a parte mais escura. E a gente vai fazer a mesma coisa, só que na parte escura, tá? Então aqui eu vou começar por essa parte aqui, ó.
puxar um pouquinho mais aqui, para fazer mais esse reflexo. Só mais limpo. E aí eu começo a dar cortezinho de água aqui. Devagar, tá? Sem pressa. Só mais limpo, ó. Tirando das marquinhas. Eu acho que essa é a parte mais chatinha de fazer. Você tem que ter paciência para ir juntando as tonalidades e deixando elas ao mesmo tempo separadas, né? Beleza? Depois a gente terminar essa parte de baixo, nós vamos começar a preencher a montanha. Bom, essa montanha está recebendo mais claridade na parte de trás. Então nós vamos colocar uma base mais escura em toda essa parte daqui da nossa frente. E por cima nós vamos jogar o terra de siena queimado, que é para dar essa claridade, como se estivesse pegando então a luz do sol mais nessa parte de cima. Para isso é só ir misturando aqui, não tem segredo. Vou entrar com o Van Dyck.
Vou dando umas manchadas, ó, eu não coloco completamente o Bruvan Dyck em toda essa parte da montanha. Eu vou deixando espaço entre as pinceladas. Joguei meu Bruvan Dyck, vou entrar com terra de siena queimada. E não deixem a montanha reta, gente. Não façam uma linha, uma bola, reto. Não, porque ela não é, né? Então vão dando umas pinceladinhas e deixando ela com movimento, principalmente na parte de cima. Esse tom mais clarinho dá o volume da montanha, ok? Depois, quando ela seca, até ela seca, vocês conseguem ver melhor essa claridade. Do outro lado. Tá. Mesma coisa, ó, vou dando umas pinceladas e vou deixando algumas partes mais claras entre o escuro. Agora a gente entra com terra de cima queimada. Preenchemos nossa montanha. Acerto aqui minha sombra, porque a pincelada da sombra é diferente. E agora a gente vai fazer o corte da água, que é esse branquinho que faz a divisão da sombra da montanha com a montanha. Para isso eu vou usar uma espátula, tá? Quem não tiver espátula, pode usar um pincel fininho também, mas aí eu indicaria deixar ela secar mais para poder fazer, porque com o pincel fininho ela vai misturar muito com a tinta que tá úmida. Então, se não tiver espátula, pode fazer com um pincel fininho. A espátula
Tem de vários tamanhos, vários modelos. Depois, na descrição do vídeo, a gente vai deixar uma lista de materiais que foram utilizados aqui para fazer, tá bom? Eu vou pegar um lado da minha espátula, tá? Não pego muita tinta. Encosto essa espátula na minha divisão entre a sombra e a montanha e puxo, ó. Limpa, porque ela vai carregar com a tinta de baixo. Novamente, coloco a tinta numa lateral da espátula, venho com ela meio que inclinadinha aqui, encosto e puxo. Você vai deixar só o excesso. É para ela ficar falhada, tá? Não é para ela ficar perfeitinha. E aí você vem fazendo pequenos cortes na sua água. Mesma coisa. Pega um pouquinho de tinta, encosta a sua espátula, puxa. Pode fazer ela mais larguinha, mais compridinha as suas linhas nesses primeiros momentos, que é para vocês irem aprendendo a fazer. Mas o ideal depois é que você faça ela em pequenas porções. Sempre limpando, porque ela vai carregar a tinta de baixo, principalmente se for do escuro. Opa! E é isso, pessoal. A gente finaliza aqui. Vocês vão ver que a partir dessa tela, a gente consegue fazer variações dela, tá? A gente consegue trabalhar depois nuvem, consegue trabalhar ela em outra tonalidade que a gente pode fazer como a noite, que eu acho que é uma ideia legal. A próxima que a gente for fazer, modificar a tonalidade dela e fazer à noite. E então utilizar o outro modo de fazer a sombra dela, que é por cima já da tinta pintada, da tinta passada, sem deixar essa abertura para a gente colocar o escuro, para vocês verem o que é mais tranquilo, o que é mais fácil para vocês fazerem, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. A assinatura eu vou esperar. Até vou fazer na de cima, porque eu não gosto de fazer a assinatura em tela molhada, ela é mais difícil de fazer. Então eu pego um pincel fininho, aí a assinatura é com vocês, como vocês vão fazer essa assinatura, é do jeito que vocês... E aí eu acho interessante a gente usar um óleo de linhaça, tá? Pra gente deixar bem úmido essa tinta. Vou fazer nela aqui mesmo, mas eu prefiro ela seca. A minha é assim, a de vocês vão descobrindo. Essa minha tinta, ela não estava com óleo de linhaça, tá bom? E é por isso que ela ficou com essas falhinhas, ó. E ela ficou mais grossa a pincelada.
Mas quando vocês diluem ela bem no óleo de linhaça, a gente faz uma assinatura mais fina. No próximo, a gente faz a assinatura com o óleo de linhaça para vocês verem a diferença. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar a pergunta. E qualquer dúvida pode deixar a pergunta que a gente responde para vocês assim que puder. E até o próximo vídeo. Daqui a pouco a gente está soltando outro aí. Obrigada!